Mazaropianos, nesse vídeo eu contarei pra vocês a história de uma atriz que participou em 3 filmes do Mazzaropi e que foi muito influente em uma das maiores revoluções do nosso país. Você quer saber quem é essa atriz? Venha comigo depois da vinheta. Alô, Mazzaropianos! Banco 6? Hoje eu vou contar a história de mais uma atriz mazaropiana que participou em 3 filmes do Mazzaropi e que praticamente não tem Nada! mais Nada. falando sobre ela. E essa atriz é Labibi Madi. Não é tão conhecida porque ela fez geralmente papéis de figuração. Mas se você assistiu o filme Candinho, você vai lembrar da Dona Hermione. É ela. E por sinal, eu achei informações apenas em um livro. No livro de Antônio Leão, Enciclopédia Mazzaropi de Cinema. E pra mim, como eu sempre falo aqui, é o único dicionário mazzaropiano que existe. E antes de começar, Mazzaropianos, eu só peço pra vocês metralharem o like embaixo aí. E também, se quiserem se inscrever no meu outro canal, que é o Cortes Coisas de Jeca. Como eu já falei várias vezes, que é um canal de suporte pra postar meus vídeos bem mais resumido pra turma que não conhece ainda. Então, se quiser, se inscreva lá. E se você quiser colaborar com o canal com qualquer quantia, pode acessar o Pix aqui, no QR Code. Colaborando com qualquer valor já vai estar ajudando em muito o canal a me incentivar a pesquisar muito mais na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e também livros que eu venho adquirir e materiais de época também. E o Pix também tá aqui embaixo, coisasdejeca@gmail.com. Labibi Jabur Madi nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, em 29 de abril de 1903. Foi uma das primeiras mulheres brasileiras a se diplomar em Direito em 1931. Em 1932, tornou-se presidente da Frente Única da Mulher Brasileira, ou seja, a FUNB. Inicia sua carreira no cinema na Veracruz, no filme Sai da Frente. Estreia de Mazzaropi no cinema. Atua em diversos filmes da companhia, sendo um dos seus papéis mais marcantes o de Dona Hermione, como eu falei pra vocês aqui. E ela gravou no filme Candinho de 1953. Também ao lado de Mazzaropi. Encerra sua carreira em 1960 no filme Dona Violante Miranda, com Dercy Gonçalves no papel de Dona Gabi. A partir daí, dedica-se à sua brilhante carreira de advogada. Morre em 1970, aos 67 anos de idade, em São Paulo. Labibi Madi esteve à frente de uma das maiores revoluções do Brasil, ou seja, a Revolução de 1932, ou Revolução Constitucionalista, aqui em São Paulo. Pesquisei em todos os livros Mazzaropi aqui atrás, só achei no livro do Antônio Leão alguma coisa falando dessa atriz que participou do início da Companhia Veracruz. Ela fez principalmente papéis coadjuvantes. Mas pesquisando na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, claro, descobri muita coisa sobre essa atriz. E eu vou mostrar para vocês nesse jornal. Correio Paulistano, terça-feira, 28 de março de 1922. E fala a respeito de um concurso de beleza que Labibi Madi ganhou junto com uma outra participante. Concurso de beleza, exposição de retratos. Ribeirão Preto, o fotógrafo senhor Aristides Mota expôs no seu bem montado ateliê. A Rua Álvares Cabral, fotografias das senhoritas Yolanda Teixeira e Labibi Madi, que obtiveram de primeiros prêmios no concurso de beleza. Quem diria, hein? Ultimamente aqui organizado. Labibi Madi, quando era mais nova, ela era muito bonita. E eu vou mostrar pra vocês essa foto aqui. Nunca mostrada em lugar nenhum e jamais será mostrado em qualquer outro lugar, nem pela mídia brasileira, nem por instituições e muito
menos por museus. Reza Mais uma tirinha de jornal da época que nunca foi mostrada em lugar nenhum, pois ninguém nunca pesquisou com afinco a vida dessa atriz, e eu vou mostrar pra vocês agora. Jornal Correio Paulistano, 13 de dezembro de 1927. Hóspedes e viajantes. Seguiu para Ribeirão Preto, onde vai passar as férias acadêmicas depois de haver obtido notas distintas em seus exames, a senhorita Labibi Madi, aluna da Faculdade de Direito de São Paulo. Olha só, até o que tem. Noticiaram até o passeio de férias de Labibi Madi da época. E agora uma notícia da conclusão do primeiro semestre de Labibi Madi, coisa que nunca vão mostrar nem mesmo em livros. Diário Nacional, São Paulo, 10 de dezembro de 1927. Os exames finais do ano letivo, Faculdade de Direito, hoje serão chamados a prova oral do primeiro ano, sala 5, às 8 horas. Primeira turma, José Domingos Ruiz, José Eusébio de Queiroz Matoso, José Luiz Gonçalves Dente, José Luiz Rubião de Sales, Júlio Batista de Costa Filho, Juvenal Sayon e Labibi Madi. Ela ia fazer a prova oral do primeiro ano de Direito e passou com todas as salvas de palmas possíveis. Agora no ano de conclusão de Labibi Madi, e também foi noticiado na época. Jornal Diário Nacional, domingo, 8 de setembro de 1931. Deixará amanhã a Faculdade de Direito a 100ª turma de bacharéis. A cerimônia de colação de grau, missa em ação de graças, almoço ao paraninfo professor Vicente Haas. Realiza-se amanhã às 14 horas no Salão Nobre da Faculdade de Direito a solenidade de colação de grau dos bacharéis de 1931, que deixará aquele tradicional estabelecimento de ensino superior. Tal formatura, em época anterior à dos outros anos, foi concedida por especial deferência do ex-ministro da Educação, Dr. Francisco Campos, em virtude de ser esta a 100ª turma da faculdade. São os seguintes os moços que constituirão a 100ª turma de bacharéis da Faculdade de Direito de São Paulo: Justiniano José da Silva, Juvenal Saião e a senhorita Labibi Madi. Tá separadinha aqui. Labibi foi noticiada até quando se formou, hein? E nunca ninguém mostrou em livro algum. Agora, pela primeira vez na história, tanto em livros ou aqui no YouTube ou qualquer lugar da internet, vai aparecer a imagem de Labibi Madi totalmente remoçada, coisa que ninguém nunca, mas vou falar mais uma vez bem devagar, nunca mostraram e jamais vão mostrar. Jornal A Gazeta, São Paulo, segunda-feira, 14 de setembro de 1931. A educação da mulher desde o berço. A este o tema sobre que versará a conferência que a doutora Labibi Madi realizará no próximo dia 24 no Salão de São Paulo. A doutora Labibi, que terminou com brilhantismo o seu curso de Direito pela nossa faculdade, recebendo o grão no dia 7 do corrente, deixou no velho casarão do Largo do São Francisco traços assinalados da sua lúcida inteligência. É uma estudiosa dos problemas sociológicos, especialmente nos que se referem à mulher, tendo-se feito através de várias conferências e outros estudos, que publicou um nome de destaque nas rodas intelectuais de São Paulo. É por isso admirada aqui como uma das mais belas expressões da cultura feminina. E aqui está a imagem de Labibi Madi, que nunca foi mostrada. Ela com uniforme, sei lá o que é isso, de direito, de quando se
informou que era uma bela de uma moça da época, hein? A sua conferência está, portanto, despertando vivo interesse entre os estudiosos dos nossos magnos problemas sociais. Aqui a doutora Labibi se consagra com entusiasmo. A mulher era muito inteligente, mazaropianos. E para quem não sabe, também, como não mostra em livros nenhum publicado sobre Mazzaropi, sobre o elenco que participou com ele, até mesmo o elenco da Vera Cruz não mostra nada, igual o livro que eu tenho aqui, falando especificamente da companhia Vera Cruz. Labibi Madi também lançou livros na época, e eu vou provar para vocês nesse exato momento. Jornal República Florianópolis, quinta-feira, 9 de junho de 1932. Biblioteca Pública. Durante o mês de maio passado, entraram para a Biblioteca Pública os seguintes livros, revistas e jornais. Livros: As Três Irmãs, pela excelentíssima senhora doutora Labibi Madi. Eu procurei em tudo que é lugar esse livro, As Três Irmãs, e não achei nada sobre esse livro, até mesmo para vender em sebos que vendem livros antigos e raros, só que não tem em lugar nenhum. Só que eu também achei um outro livro que ela lançou em 1952, que é esse aqui, chamado No Limiar do Passado, e é um romance que ela escreveu e que, por sinal, achei à venda. E ela escreveu esse livro um ano antes de ela gravar Candinho com Mazzaropi. E para vocês terem ideia da intelectualidade de Labibi Madi, em 1925 ela já escrevia contos naquela época, tanto que foi publicado. E eu descobri isso na revista O Malho de 1925, está aqui embaixo, páginas ao vento, contos de Labibi Madi, Lília Coral. Um livro de contos. Ao ler o livro teu, Lília Coral, uma estranha emoção me invade a alma. Sinto dentro de mim, etérea e calma, uma doçura ingente perenal. Esse talento meigo, angelical, que em páginas ao vento, ora se espalma, há de galgar feliz a rósea palma de uma glória ridente e divinal. O tuivulto, mimoso, escultural, é formoso, perfeito, impressionante, mas a tua alma é grande, celestial. És um grandioso e rútilo fanal, que tremeluz num gesto deslumbrante, caminhando risonho para o ideal. Quem publicou foi o Sampaio Júnior, aqui no O Malho. E vou provar para vocês nesse outro recorte de jornal. Labibi Madi foi muito importante e também trabalhou ferrenhamente na Revolução de 1932. O jornal A Gazeta de São Paulo, sexta-feira, 15 de julho de 1932. A doutora Labibi Madi e os voluntários da Faculdade de Direito. Quando se dissolvia, dia 13 último, a grande passeata pró-constitucionalização, um grupo de senhoras paulistas visitou os voluntários, então aquartelados na Faculdade de Direito. Falou saudando os guapos rapazes a senhora doutora Labibi Madi, e produziu uma vibrante oração, terminando com essas palavras, abre aspas: Ide, parti cônscios da vitória de São Paulo, que é a vitória do Brasil, acompanhados das nossas bênçãos e das nossas orações. E lembrai-vos de que nosso sangue vale muito menos que a honra de São Paulo, fecha aspas. O doutor Breno Ferraz agradeceu com expressões repassadas de eloquência e emoção. Doutora Labibi Madi esteve à frente da Revolução Constitucionalista que tremeu o país mazzaropiano. E para quem não sabe, a Revolução Constitucionalista que ocorreu no país, ocorrida em 32, resumidamente foi por causa... Em 23 de maio de 1932, aconteceu no centro da cidade de São Paulo uma manifestação contra o governo Vargas. As forças leais ao governo realmente iam reagir, matando 4 estudantes: Mário Martins Almeida
Euclides Miragaia e Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. E esses 4 mártires que foram mortos nas manifestações anti-Vargas, eles se tornaram símbolo na Revolução de 32. E esse movimento ficou conhecido como MMDC. Dizem alguns historiadores que isso é meio mentira, que eles não eram estudantes, né? Então, fica uma coisa no ar. E Labibi Madi participou de frente dessa revolução. E eu vou mostrar pra vocês agora mais uma notícia que jamais vou mostrar pra vocês em lugar nenhum. Jornal Diário Nacional, sexta-feira, 12 de agosto de 1932. Organização da Frente Única da Mulher Brasileira. Organizou-se nessa capital uma novel associação cívico-patriótica sobre a denominação de Frente Única da Mulher Brasileira, a FUMB, com sede à Rua Líbero Badaró, 41, quarto andar, sala 4 e 5, fone 26427. A Casa de Trabalho, a Rua Conceição, número 4, fone 45974. E que obedece à direção da seguinte diretoria provisória. Presidente, doutora Labibi Madi. Primeira secretária, senhorita Edith Lorena. Segunda secretária, senhorita Elvira Roberti. Tesoureira, senhora Tereza de Oliveira. E oradora oficial, doutora Labibi Madi. A FUMB, apesar da fundação a 20 do mês último, ou seja, a FUMB foi fundada dia 20 de julho, dentro dos seus altruísticos ideais, que são os de prestar no momento atual apoio ao trabalho, a tudo quanto diz respeito à nobre causa de São Paulo. Tem já, com o concurso de todas as suas associadas, confeccionado para os nossos soldados camisas de lã, cachecols de flanela e de tricô, aventais e toucas para enfermeiras, etc. Dentre os auxílios que tem prestado, salientam-se 40 camisas de lã enviadas aos soldados de Campos do Jordão, 50 cachecols de flanela e 100 medalhinhas de Santos ao batalhão Borba Gato, aquartelado em Itapetininga, ou seja, aqui na minha cidade, e 12 cachecols de tricô e 50 medalhinhas de Santos distribuídos ao batalhão da Justiça, ora aquartelado em Campinas. Possui entre os seus elementos um corpo de enfermeiras que tiveram o seu curso feito no Instituto de Higiene desta capital, sobre a direção do Sr. Borges Vieira e doutora Iracema Nibel, e com larga prática hospitalar nos hospitais do Brás, Alemão e Santa Catarina. Outra missão que compete a essa sociedade no momento é o de propaganda feita por meio de discursos em praças públicas, bem com exortação pelos rádios ou diretamente aos batalhões que partem. Ou seja, nessa época de 32 não existia televisão ainda. Aqui no Brasil predominava o rádio. Dentre as associadas que muito têm contribuído de uma forma ou de outra para um bom êxito dos nobres ideais dessa associação, contam-se as seguintes senhoras: Tereza de Oliveira, Laura Reis, Olímpia de Castro Leite, Manuela de Castro Piedade, Abrantes Elza Paris, Ina Adruini, Ida Secarelli, Laura Barreto, Margarida Peccioni, Tereza Erina Galvani, Ismênia Pereira, Jamile Maluf e senhoritas Elvina Roberti, Zuleika Paris, Henriqueta Vieira, Augusta de Erruti Moreno, Edith Barreto, Clélia Parente, Edith Lorena, que era muito amiga de Labibi, e doutora Labibi Madi. Cumpre destacar dentre os inúmeros donativos recebidos que foi remetido pela Companhia Construtora de Santos, com sede nesta capital, na importância de 500 merréis. Todo e qualquer donativo poderá ser enviado para qualquer dos endereços acima mencionados. Doutora Labibi Madi fazendo história na Revolução de 32, bazaropianos. E também, como curiosidade, achei nesse jornal Correio Paulistano, terça-feira, 11 de agosto de 1942, o falecimento da avó de Labibi Madi. Isso ninguém vai mostrar nunca. Dona Quetibe Curi faleceu anteontem. Essa capital, aos 77 anos de idade, a senhora Quetibe Curi, viúva do senhor Salim Curi, deixa uma neta,
advogada Labibi Madi. O enterro realizou-se ontem no cemitério São Paulo. Isso nunca mostrarão pra vocês, Mazaropiano. E também descobri no jornal, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a sua estreia como advogada em São Paulo, aqui no jornal Correio Paulistano, quinta-feira, 11 de maio de 1939. Tribunal do Júri. O autor de uma tentativa de morte condenado a 3 meses de prisão. Foi debatido no Tribunal do Júri sob a presidência do Dr. Paulo de Oliveira Costa o processo em que o réu Oscar Francisco Alves, acusado de haver no dia 15 de janeiro do corrente ano, cerca das 10 horas no quintal do prédio número 42, na rua Manchester, tentado assassinar sua esposa Rosalina Garcia Alves a tiros e ferido na mesma ocasião e local. Antônio Ribeiro acusou o réu Dr. Edgar Vieira Cardoso, serviu de escrivão o Sr. Inácio Lucas. A defesa do réu foi produzida pela doutora Labibi Madi, foi advogada de defesa do réu, cuja estreia na tribuna do júri da capital foi bastante auspiciosa, ou seja, foi bastante favorável. Os debates estiveram vivos, houve réplica e tréplica. O júri, pelo seu Conselho de Justiça, constituído dos seguintes jurados: Dr. Ari Frederico Torres, Dr. Alberto de Coutinho Filho, Dr. Frederico Branches Broteiro, Dr. Luiz de Araújo Correia e Brito, Dr. Nazal Martins, Dr. Paulo da Silva Pinto e Dr. Lívia de Godoy, por 6 votos, desclassificou o delito para ferimentos leves e condenou o réu a pena de 3 meses de prisão celular. Mais uma foto que nunca mostrarão para vocês, que é dessa revista, a Gazeta Esportiva, dia 1º de março de 1958. Aqui está Labibi Madi com nada mais, nada menos que Dercy Gonçalves, e Gina Garbo, fazendo a leitura da peça Vinde ensaboar vossos pecados, e por sinal era uma comédia. Mais uma foto de Labibi nesse jornal Diário da Noite de 1958. Hoje, Dercy só com mulheres. Dercy Gonçalves começa hoje no TCA, grande auditório, a temporada de sua nova companhia, representando Nelson Rodrigues, Vinde saboar os vossos pecados. Um elenco só de mulheres: Dercy, Nélia Paula, Labibi Madi, Marilino e Garmi Artigas. Isso aqui nunca eu vi em lugar nenhum. Agora a peça O Comício, que também foi muito famoso naquela época. Eu descobri nesse jornal, Diário da Noite, terça-feira, 15 de janeiro de 57. Está aqui o ator Jaime Costa e Labibi Madi numa cena de O Comício, de Abílio Pereira de Almeida, o grande Abílio, que estreia hoje no Bela Vista, o ator Jaime Costa e Labibi Madi. Labibi Madi fez pontas no filme Sai da Frente, Nadando em Dinheiro e o seu grande filme que a eternizou como a Dona Hermione, que foi Candinho. Mas também atuou em vários filmes da Companhia Vera Cruz de São Bernardo do Campo. Ela atuou fazendo pontas também nos filmes Esquina da Ilusão, A Família Lero Lero, Sim a Moça, Uma Pulga na Balança, Tico Tico no Fubá, que eu gosto muito desse filme, e lançou Anselmo Duarte e Tônia Carreiro para o cinema e para o estrelato. E ela também participou do filme Osso, Amor e Papagaios. E por final, ela também atuou em Dona Violante Miranda, junto com Dercy Gonçalves. E também junto com Dercy Gonçalves, ela atuou no filme Uma Certa Lucrécia. Doutora Labibi Madi também foi doutora no cinema. No filme Uma Pulga na Balança, ela atuou como advogada. Foi o único papel que ela atuou com a sua profissão verdadeira. Foi no filme Uma Pulga na Balança. E por sinal, ela defendia também o réu, que era o ator Valdemar Way. Ele também foi absolvido, mas depois, por causa de outra trama, ele foi preso novamente. Mas também é um filme muito bom, eu gosto também. Em geral, os filmes da Vera Cruz não tem pra ninguém, viu? Pra mim, no meu ponto de vista, foram os melhores daquela época. Foram muito bem produzidos. Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre os filmes da Vera Cruz, que faz parte da história do Mazzaropi. Pois como o Mazzaropi sempre diz, em todos esses livros aqui atrás também tem falando sobre isso. Mazzaropi era muito grato a Vera Cruz, pois a Vera Cruz foi a escola de cinema para o Mazzaropi, Mazzaropianos.
E aí, ô Juca, quer vir falar sobre a doutora Labibi Madi, que fez vários papéis no cinema da Vera Cruz e também ficou eternizada como a Dona Hermione no filme Candinho? Pula pra cá, rapaz. Para de ficar descascando essas mexericas pra comer aí, rapaz do céu. Que cheirão forte aqui, cê é louco? Tá empesteando o quarto aqui, doido. Pula pra cá, jacu do mato adentro. Mazaropianos, voltei aqui porque eu vou dar minha opinião sobre essa atriz que fez muitas figurações nos filmes da Vera Cruz e que ficou eternizada no filme do Mazzaropi. Labibi Madi realmente foi muito importante no cinema da Vera Cruz por ser muito caricata e, mesmo fazendo figuração, ficou eternizada no filme Candinho de 1953 do Mazzaropi. Ela participou também de Sai da Frente, fazendo o papel de moradora lá do Cortiço, e também como moradora de Cortiço do filme Nadando em Dinheiro. Foi diretora e muito importante para a criação da FUNB e auxiliou muito as pessoas e crianças e mulheres e também soldados na Revolução de 32. E isso não tem preço! Juca, realmente, a Bibi Madi foi muito importante na Revolução de 32. Ela e suas amigas criaram a FUNB, que auxiliou muito os soldados da época. Mulheres, crianças, juntaram muito dinheiro para esse movimento que teve naquela época, que marcou esse país, e também pelas figurações que fez na Companhia Vera Cruz. Realmente, ela tem uma cara caricata, mas mesmo assim é séria. Só a gente tira a base pelo papel dela no filme Candinho, que ela faz a Dona Hermione. Só aquela voz dela assusta, deixa a pessoa de olho arregalado de medo, né? Mas ela realmente gostava de fazer comédia, fez muita comédia nos palcos dos teatros e realmente marcou. Mesmo não tendo muitos detalhes dela nesses livros, ainda por cima consegui coletar muita coisa da doutora Labibi Madi. E eu não sabia que era tão influente em São Paulo. Já sabia que ela era uma das primeiras mulheres a se formar no curso de Direito, mas não sabia que era tão importante assim, a ponto de fazer frente com a Revolução de 32. E mais uma vez eu peço para vocês, Mazzaropianos, metralharem o like e se inscrever no canal, justamente para dar relevância nos nossos vídeos aqui. E só tenho a dizer muito obrigado, Mazzaropianos. E... Sai, temo de banda!